Êxodo 17, capítulo 1, verso 7, melhor dizendo. Vamos lá. O verso 1 diz assim, olha: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acampou-se em Redefinim, e não havia ali água para o povo beber. Concedeu, pois, o povo a Moisés, contendeu o povo com Moisés e disse: dar-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentai ao Senhor? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só nos resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, torna contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão que feristes o rio, e vai. E eis que estarei diante de ti sobre uma rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E clamou o nome, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor do meio de nós ou não? Amém? Meus amados, a Escritura, a porção da Escritura que lemos nesse momento, retrata o episódio que a história chama de a contenda de Meribá. Foi justamente naquele contexto de, como é que eu posso dizer assim, de murmuração, né, de intriga, de confusão, que Deus visitou aquele povo para fazer um milagre. E antes de fato abordar o milagre, eu queria ver algumas coisas interessantes que esse episódio nos faz nós pensarmos, nos faz refletir que em dado momento a situação de Meribá reflete a minha e a tua vida. A primeira coisa que eu queria evidenciar com vocês é que mesmo estando no lugar designado por Deus, não significa que você estará isento de problemas. Analise comigo, o verso 1 diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Ou seja, onde Deus mandava eles descer a tenda, descer a bagagem, erguer a tenda, eles erguiam. A Bíblia diz que a nuvem guiava aquele povo, não é isso? De dia, e a coluna de fogo à noite. Ou seja, o povo era guiado por Deus no deserto. No deserto não tem monte, no deserto não tem, como você se guiar geograficamente, é meio estranho. Você passa numa pegada, vê um vento, com alguns minutos já simplesmente apaga, você não tem rumo, você não tem esperança, você não tem perspectiva, você não tem água, você realmente está entregue de fato ao Deus dará, como assim poderíamos dizer. Entretanto, o povo de Deus tem um Senhor que faz a diferença. E aí, meus queridos, a Bíblia deixa bem claro que Deus guiava aquele povo e eles paravam onde Deus mandava que parasse. Deus fica aqui, eles ficavam.
E aí eu fico pensando uma coisa, será assim, em dado momento, Deus disse, olha, arruma as malas e vai para Sumé, arruma as malas e vai para Marabá, arruma as malas e vai para Sertânia, arruma as malas e vai para o Congo, não é o Congo daqui, mas o Congo lá do outro lado do Atlântico, e assim muitas vezes nós vamos, e quando chegamos lá, a gente pensa que as coisas vão se abrir de imediato as portas, mas Deus em dado momento, Ele nos leva ao deserto. E lá no deserto, nós olhamos para os 4 cantos, Senhor, Tu vieste aqui para nos matar no deserto. Ontem mesmo eu vi esse exemplo. A gente estava naquele evento, mas como eu disse a vocês, quando eu olhei o meu cálculo de 120 pratos de louça, com 60, como é que diz de descartável, com talvez 40 ou 50 azul da escola, e os pratos foram se acabando. Eu disse, mas Senhor, os pratos estão se acabando, será que essa comida também vai dar? Mas é aí onde o Senhor realmente entra com um milagre e diz, eu sou o Deus. E aí, meus queridos, observe que o texto sagrado, né, chega desfazendo paradas segundo o mandamento do Senhor. Ou seja, o povo pararam, Deus o que? Disse o quê? Que ficasse parado. Você pode estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você pode estar na situação que Deus... É aqui que deve estar. Mas o fato de você estar no lugar que Deus designou não significa que você não vai ter problema. O problema da gente é que a gente quer ter uma vida sem problema. Isso não existe. Os desafios meu e teus faz parte da caminhada. E o povo não entendia isso. O povo, meus queridos, quando eles olham, Deus mandou, se Deus mandou, vai ser milagre. Se Deus mandou, as portas vai se abrir. Não, muitas vezes Deus manda e Ele diz assim, vai lá. E aí quando está na prorrogação, no segundo tempo, no vocábulo do futebol, se acabou tudo, aí Deus faz um milagre. Quer prova disso? Deus manda o povo, para sair do Egito. Faz o povo passar, né? E quando chega diante do Mar Vermelho, os montes cercando, Faraó furioso atrás, o povo começa a clamar, Deus diz, marche. Deus tem umas coisas muito estranhas. E a gente está caminhando naquilo que Deus quer. E a gente olha, Deus disse, vamos supor, disse a Elias, vai lá Elias, vamos supor, para o Querite, e lá o Querite vai ter a provisão, sim, mas a Bíblia diz, o Querite secou. Aí quando o Querite seca, a fonte seca, diz, olha, agora sai daqui, porque eu vou mandar você, o quê? Para uma casa de um grande fazendeiro rico, que vai te servir. Não, diz, vai agora, atrás de quê? De uma viúva pobre. Viúva, mulher, como eu já disse a vocês anteriormente, já não valia nada, e mais pobre. Aí encontra uma mulher o quê? Catando uns cacos, uns cavacos, como diz o nosso linguajar do Cariri. Estou fazendo aqui um foguinho para fazer um bolo. Eu juntamente com os meus filhos comer e morrer. E aí eu fico pensando, isso muitas vezes é a nossa realidade. O povo estava caminhando o quê? Diga comigo, fazendo suas paradas segundo o mandamento de Deus. Acamparam sim, redefinir. Pararam, Deus havia dito que parasse. Mas quando parou, o que aconteceu? Naquele lugar, faltou água. Deus mandou para o tal canto, se Deus mandou, pode ter certeza, lá vai ser só filé mignon. Deus mandou para tal canto e as portas já vai estar abertas. Não. Como eu dizia a vocês, quantas vezes saía para o assentamento sem saber se tinha cimento, se não tinha. E quando chegava lá, Deus mandava o cimento. Saía de casa, no decorrer de casa para cá, Deus mandava R$150, não era Juarez? Sempre era R$50, irmãos, vocês sabem muito bem disso. Os irmãos caminharam comigo nessa caminhada. Tinha que ter o lanche, e o lanche o lanche está preparado, você não, o lanche se preparava de 6 para 7 horas. Eu quero dizer aqui a vocês, não esperem em milagre assim, projetado, não esperem no milagre assim, não, as coisas de Deus muitas vezes é de repente, você pensa que a coisa vai se acabar, aí Deus não vai não.
A situação de Deus realmente, pastor, quer dizer que o senhor não crê em projeto? Eu creio em planejamento, sim, mas em dado momento, muitas das vezes, o raciocínio fica de lado, os projetos ficam de lado, toda a formação fica de lado, e aí, meu querido, é experiência com Deus. É isso que eu quero dizer aqui a vocês. O maior seminário, a maior igreja, é você ter experiência com Deus. Pastor, eu aprendi como administrar uma igreja. Vai lá nessa administração. É bom a administração, é bom as normativas, é bom todas. Sim, mas em dado momento, tudo aquilo acaba. E quando você não tem a confiança em Deus, aí você vê que muitas das vezes conceito administrativo, eclesiástico, humanos, rui diante da situação. Eu não estou dizendo que a gente não deve se preparar. Eu sou realmente totalmente favorável à preparação. Agora eu quero dizer a você, se Deus não estiver no negócio, como eu li aqui para os irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver na tua vida, você pode bater 100 vezes naquela porta, ela nunca há de se abrir. Mas tem uma coisa, se você for no desígnio de Deus, ela vai estar fechada, mas no tempo que Deus designar, ela vai se abrir. Amém, amados? Eu ignoro pessoas que dizem, Deus me botou no lugar e veio outro, Satanás me derrubou. Pois não foi Deus, porque quando Deus coloca, está colocado. Amém? Quando Deus diz, está dito. Quando Deus promete, Ele cumpre. E aí, meus queridos, o texto nos faz pensar nisso, onde ele diz o quê? O povo simplesmente estava caminhando, segundo o caminhar de Deus, estava ali no local que Deus designava, Deus dizia, caminha, ele caminhava. Pega aí as tendas, como é que diz? Desmonta as tendas, vá para outro canto. Mas mesmo assim, quando chegava lá, em meio ao deserto, faltava o quê? Água. E aí, meus queridos, eu quero pensar com vocês também, que diante dos problemas, vamos murmurar ou acreditar em Deus. Diante daquilo que Deus diz, vá. E quando você chega lá, as portas estão fechadas. Aí você tem duas ações. Aquele hino que Marlene sempre canta, né? Eu vou adorar, não é isso? Ou eu vou questionar? E muitas das vezes nós somos questionadores com Deus. A gente diz, Deus, eu não sei porque eu estou passando, eu quero explicação. Eu não sei porque eu orei tanto por fulano e tu não curaste fulano. Eu orei tanto por essa causa e não aconteceu. Mas amados, aí nós estamos diante de um dilema, ou murmurar ou acreditar na ação de Deus. Analise comigo o verso 3, onde é que o povo diz, e tendo o povo, né? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Olha aqui, você já observou a situação que esse povo estava dizendo a Moisés? Esse povo já havia visto o quê? Deus abriu o mar vermelho. Esse povo já havia Deus feito muitos milagres, destruiu o exército de Faraó todinho. É que esse povo diz, não, olha, nós estamos caminhando aqui, mas nós chegamos a esse ponto, e nós chegamos para quê? Nós chegamos para triunfar, foi isso que ele está dizendo? Vamos lá, diga mas, olha, quando ele está dizendo mas, o povo está dizendo, soa já uma tonalidade de adversidade, de contrariedade para com Moisés. Mas o povo, tendo sede, murmurou contra Moisés, dizendo o quê? Vamos lá. Eu queria que nós repetíssemos só essa frase aqui, diga, porque nos fizestes subir para o Egito, para nos matar de sede. Subir do Egito, para nos matar, ou seja, sair do Egito para o quê? Para morrer de sede. Eu te pergunto, Deus tirou o povo do Egito para morrer de sede? Mas eu lamento desse povo. Eles não tinham compreensão de que sair do Egito não foi para morrer de sede, sair do Egito para entrar em Canaã. Sair do Egito para adentrar em Canaã, mas entre o Egito e Canaã tinha um deserto, tinha todos os desafios. É por isso que Caleb e Josué fazem a diferença. Tinha os grandes gigantes,
E diante daquele gigante, ele disse: nós somos tão pequenos, somos gafanhotos. Ele disse: certo, nós somos gafanhotos, mas Deus fez uma promessa. Deus disse que a gente ia entrar. Deus disse que tinha sede, Deus disse que tinha deserto, mas tem uma promessa. Deus disse que tinha gigante, Deus disse que tinha mar vermelho, mas nós iríamos entrar porque estamos debaixo de uma promessa. É muito bom fazer como o Abner perguntou a mim. Ia no carro antes, eu sempre dizia: Abner, vamos para o assentamento, vamos trabalhar no assentamento. Um dia o irmão se ignorou, mas botar Abner, pastor, não só quem tem que aprender. A vida não é fácil. Aí ontem ele chegou para mim de forma bem sarcástica, disse: ô pai, essa viagem vale para você também? Não vale não, é muito fácil ir para o culto, para o jantar. Tinha que ter ido antes, para o cimento, não é isso? Para carregar a massa. O que eu quero dizer com isso a vocês? É muito fácil a gente dizer: eu saí de, como é que diz, passei o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simplesmente é o início da caminhada no deserto. Amém? Todo projeto tem uma caminhada longa. Só que a gente quer dar um pulo. A gente quer dar um pulo, simplesmente sair do Egito e já chegar em Canaã. Mas lembre que tem um trajeto. Mas aí eu quero dizer uma coisa: aqueles que saem do Egito, porém o Egito não sai deles, eles ficam no deserto. Diga comigo: aquele crente que sai do Egito, mas o Egito não sai dele, o caminho dele é morrer no deserto. Você sabe o significado simbólico do Egito? É o mundo, não é isso? E quantos crentes não compreendem que eles saíram do Egito, do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo? E Jesus disse: eu eu oro, Senhor, não que os tire do mundo, mas que eu livre de quê? Do mal. Na oração sacerdotal ele disse isso, não é isso? Ou seja, ele deixou, é necessário o deserto, Flávio, é necessário o deserto, Nailson. O deserto nos molda, o deserto nos talha, o deserto realmente nos coloca dentro da forma que Deus quer que estejamos. Só que a gente não quer o deserto. E quando a gente se depara com a situação, a gente faz como o povo de Israel dizia: olha, vamos lá, porque nos fizeste subir do Egito para quê? Diga: para nos matares de sede. Será essa sua mente? Essa é a mente. Eu saí, sim, do Egito, mas para morrer no deserto. Moisés nos trouxe para afundar aqui nesse deserto. Nem cova tinha, nem panela de carne tinha. Toma aqui. Eu quero dizer, Deus tirou o povo dele. E esse povo não é mais o de Israel, é você, do Egito, do mundo. Não para ficar no mundo, não para não morrer no deserto, mas para entrar em Canaã celestial, meus queridos. E aí eu digo uma coisa a você: só entrarão nos céus aqueles que tiverem o perfil de Caleb e Josué. Aqueles que tiveram a coragem de Josué, a coragem realmente que tiveram o Caleb. Homens de Deus que fizeram a diferença. Homens de Deus que enfrentaram os gigantes. Homens de Deus que enfrentaram o deserto. E aí o teu deserto, o meu deserto, o nosso deserto, cada um da gente tem um deserto. Eu acho interessante que a gente olha assim, eu olho para frente, esse cara não tem problema. Joninha, com esse cabelo de lado, com esse visual aí, que não sei o quê, esse cara não tem problema. Esse cara tem desafio que você nem imagina. Ele tem deserto profundo que eu e você não conhece. Mas Deus o conhece e Ele sabe o desafio dele. E a gente não olha, o problema, Deus, o mais miserável sou eu. Olha, que se existe um crente que sofre, né, no mundo, sou eu. A síndrome de Jó. Não, meu querido, cada um tem um deserto. Cada um tem uma cruz. Tem um desafio. Agora depende, uns sucumbem no deserto. Outros conseguem passar o Mar Vermelho, transpor o deserto e chegar onde? No Jordão, que é a entrada para a terra prometida. Agora esse povo dizia o quê? Saímos do Egito para o quê? Diga, para a morte.
nos fizesse subir do Egito para onde? Qual é o destino? Qual é o destino? Morte. Morrer de sede. Ah, pastor, é uma coisa óbvia. Alguém faltou água no deserto, morre. Sim. Quando Deus não está na frente. Quando Deus está na frente, o improvável, o impossível acontece. Amém, meus queridos? E aí, são essas coisas que esse texto nos mostra. E por fim, eu queria pensar com vocês, aqui, no verso 4, analise comigo. Quando tudo está perdido, o Senhor realiza o milagre. O verso 4 diz: e clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E aí eu vou fazer um parênteses muito grande. Vocês sabem o quanto qualquer líder, seja de um departamento, de uma igreja, ele está à frente, ele sofre muita pressão. E Moisés disse: olha Deus, o povo só está faltando uma coisa, me apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo a vara e o bordão que eu fizeste, que eu feriste o rio, e vai. E aí eu queria abrir um parênteses para você que Deus chamou para liderar em alguma coisa. Se for uma pessoa, se for um grupo de 10, de 100, de 1000, não importa. Mas analise o que é que diz o texto. Diz que quando Moisés questionou Deus, o povo só falta me apedrejar, diz assim, ele diz: olha, Moisés, disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo. Nunca esqueça, se você quer ser líder, um líder tem que ir o quê? À frente do povo, não atrás do povo. Aí o povo diz: eu quero ser pastor, sim. O pastor tem que ir na frente. O pastor, se vai pede contribuição, ele tem que contribuir. O texto deixa bem claro que a ordem de Deus passa à frente do povo e vai com o povo. É isso? É isso? É isso, meus queridos. Vamos lá? Vamos lá? Olha, vamos todos juntos. Então disse. Só o primeiro momento. Diga: passa adiante do povo. Ele, como liderança, tem que ir à frente. Um pastor, como eu sempre digo, não é vaqueiro. Um pastor vai à frente. Pega o cajado, pega a vara e vai chamando as ovelhas. As ovelhas vêm através de sua voz. O vaqueiro não. Joga a boiada e vai começar chicotando. Não, o pastor, o líder, vai à frente. Diga: passa adiante. Entenda que o líder tem que ir onde? À frente. Aí depois que vai à frente, o que acontece? Leva contigo todos. Dá para entender, Juarez? Ele não entende. E muitas vezes eu não entendia isso. Mas uma vez Kleber, um irmão assembleano da Assembleia de Deus daqui, me ensinou muita coisa. Muitas das vezes a gente diz: olha, a igreja tem que ir tudo. Sim, muitas vezes Deus chama alguns. Ele não disse: olha, leva o grupo, irmão. Não, eles chamam alguns anciões, chama alguns aí. Deixa os demais. Eu quero dizer que todo líder, ele não leva a multidão. Ele sempre vai estar com alguns. E esses alguns são poucos. Nunca espera você quer ser líder de uma unanimidade. Nunca será. Sempre você terá contato só apenas com alguns. E a gente tem o costume de querer liderar com multidão. Não, a gente lidera a congregação. Mas muitas vezes, em dado momento, só cabe você. Só cabe alguns. Amém? E muitas das vezes, isso são ações de Deus e que a gente ignora. Eu, como pastor, já murmurei muito, já espraguejei muito ovelha, que eu tomei conta. Porque eu dizia: mas Senhor, estou aqui só, Senhor. Aí Deus disse: tá não. Lembra de Elias? Estou só, Senhor. Todos se desviaram. Não. Existe o quê? 7.000 que não se dobraram a Baal.
Eu quero dizer que você, como liderança, você não está só. Deus sempre levanta. Deus, uma ocasião, disse para mim, Sumé, vou eu levantar pessoas, não é uma igreja, pessoas para te ajudar. E eu acredito nisso, são pessoas. E nunca espera que Deus vai levantar uma igreja. Deus levanta pessoas, alguns. E da forma que Ele quer e como quer, do jeito que Ele quer. Quantas as vezes a gente diz, vai ser a igreja? Aí Deus diz, não, vai ser o mundo. Muitas vezes a provisão virá não sei de quem. Aí Deus não deixa. Aí manda o pior inimigo do evangelho. Ou não faz isso. Só que a gente faz como o povo de Israel, murmura. Mas saiba de uma coisa, diante de tudo isso, desse quadro de murmuração, diante desse quadro tão caótico, o que é que acontece? Acontece um milagre. E qual é esse milagre? Deus faz fluir o quê? Água de onde? De uma cacimba, de um poço. Ele faz fluir de onde? De uma rocha. Ou seja, o milagre virá de forma inesperada, inexplicável. É de uma rocha. Quando as coisas se diz tudo fechado, caótico, adverso, aí acontece um milagre. Enquanto o líder estava lá sem ter encurralado, disse, vão me apedrejar. Disse, não vai não, vai na frente. Pega o bordão com alguns, toque onde? Numa fonte. Não, toque numa rocha. Deus muitas vezes vai fazer umas coisas tão doidas, né? Toque numa rocha. E na rocha Deus faz o quê? O milagre. É de onde você pode menos esperar que virá o milagre. Amém, amados? Leva contigo alguns. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha do Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E aí eu digo por fim, onde você menos espera, é de onde Deus trará o socorro. É de onde você menos imaginar, onde Deus fará o milagre. Por isso acredite no milagre, porque Deus é capaz de fazer milagre. Você pode se colocar de pé. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode entender que Deus faz. Amém? Eu quero convidar os juntos para louvar o Senhor com o hino e depois a gente já vai celebrar a ceia no nome do Senhor.